O Papa se posicionou. Essa ameaça contra o povo do Irã é verdadeiramente inaceitável, disse Leão XIV. Tutto il popolo di Iran. Questo veramente non è accettabile. Os ataques de Trump, especialmente o de hoje, repercutiram em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, bispos católicos defenderam o Papa e classificaram a guerra como injusta. Na Europa, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, chamou as declarações de uma nação da imagem de Jesus não é aceitável para nenhuma pessoa livre. No Brasil, a CNBB também manifestou apoio e defendeu a mensagem de paz e diálogo. Leão XIV chegou hoje a Argel, primeira parada de uma viagem por 4 países africanos, e manteve o tom. Hoje isso é mais urgente do que nunca, diante das violações do direito internacional e das tendências neocoloniais. Diplomacia e da paz. No fronte militar, os Estados Unidos estão agora bloqueando o Irã no Estreito de Hormuz. A nova estratégia é sufocar a economia dos ayatollahs. É mais uma tentativa de Donald Trump de forçar o regime iraniano a ceder e aceitar um acordo. O bloqueio naval começou às 11 da manhã no horário de Brasília, depois do fracasso das negociações entre os dois lados no fim de semana no Paquistão. Ontem, pela rede social, o presidente americano afirmou que a medida vale para navios de qualquer nacionalidade com saída ou destino a portos iranianos. Disse também que a Marinha vai interceptar em águas internacionais embarcações que tenham pagado pedágio ao Irã, mas não vai impedir o fluxo de navios em portos de outros países. Trump também ameaçou destruir barcos menores da Marinha iraniana que interfiram com o bloqueio, assim como fez em operações antidrogas no Caribe. O presidente afirmou também que aliados se juntariam ao esforço americano, mas Espanha e Reino Unido, por exemplo, já se recusaram. O primeiro-ministro britânico anunciou uma reunião organizada junto com a França na quinta-feira para discutir com vários países como restabelecer o tráfego marítimo na região. O Estreito de Hormuz é a principal rota para a saída de petróleo do Golfo Pérsico. Por lá passavam 20% do petróleo mundial antes da guerra começar. Mas, em retaliação, o Irã fechou o estreito quando o conflito começou, gerando uma crise que aumentou o preço do petróleo e da gasolina no mundo todo. Mas então, por que Donald Trump decidiu também bloquear a rota, arriscando agravar a crise de energia global? Porque até então, o Irã vinha impedindo a passagem de embarcações de americanos e parceiros dos Estados Unidos. Mas os próprios navios do Irã e de países aliados do regime, como a China, ainda podiam transitar. O Irã vinha lucrando com essas exportações de petróleo, que representam praticamente toda a receita do regime. A ideia de Trump agora é sufocar a economia iraniana. Horas depois do início do bloqueio, Trump disse que o Irã pediu para retomar o diálogo. O regime ainda não confirmou a informação. Mais cedo, ameaçou atacar portos nos países do Golfo. Os novos capítulos da guerra tornam ainda mais frágil o cessar-fogo anunciado há menos de uma semana. É possível que os dois lados concordem com um novo encontro, mas o Estreito de Hormuz é apenas um dos pontos de discórdia. O futuro do programa nuclear iraniano foi o ponto central de impasse no sábado, e a volta das negociações pode ser influenciada por outra conversa. Amanhã, autoridades do Líbano e de Israel vão se encontrar em Washington para negociar o fim do conflito entre israelenses e o grupo extremista Hezbollah, apoiado pelo Irã. Hoje, Israel atacou uma cidade no sul do Líbano que afirma ser um ponto-chave para o grupo extremista. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que um ataque em uma outra cidade no sul do país deixou uma pessoa morta. O exército de Israel afirmou que interceptou mais de 10 drones e foguetes lançados contra o país. A cotação do barril de petróleo subiu no mercado internacional com o bloqueio americano no Estreito de Hormuz. Depois de um fim de semana sem acordo e com as ameaças de Donald Trump, o preço do barril voltou a ser negociado perto dos $100. É a lei da oferta e da procura, explica o economista Roberto Nunes. Se a oferta cair e
e a demanda continua como está, significa que o preço sobe. Mas o preço subiu e caiu várias vezes, porque sempre o Trump vai, vem, mas agora a última declaração, ele vai fechar o Estreito de Hormuz e, portanto, teremos menos petróleo. Desde o início da guerra, o preço do petróleo subiu cerca de 40%. O sobe e desce durante esse período reflete a instabilidade do conflito que ainda não tem prazo para terminar. A guerra no Oriente Médio provoca incertezas que assustam os investidores, mas isso não tem atrapalhado o desempenho da Bolsa de Valores aqui. Segundo analistas de mercado, o Brasil está sendo visto como um destino rentável e seguro no meio da crise, e isso atrai investimentos. Depois de começar o dia em baixa, sob forte pressão, o Ibovespa se recuperou e bateu um novo recorde. Encerrou acima dos 198 mil pontos pela primeira vez. Recentemente, nós tivemos um fluxo muito forte de investidor internacional que fez, inclusive, com que a nossa bolsa performasse muito bem no horizonte de 12 meses. A própria atuação geopolítica do Donald Trump, de enfraquecimento do dólar e de rusgas contigo aliados, está fazendo com que o dinheiro ele mude de mesa. Essa mudança de direção fez cada vez mais dólares entrarem no Brasil. E isso faz a moeda americana perder valor em relação ao real. O dólar fechou hoje a R$ 4,99. Foi a primeira vez que ficou abaixo dos R$ 5 em mais de 2 anos. A entrada de capital estrangeiro e a expectativa de continuação de entrada de capital estrangeiro faz com que o investidor comece a comprar o real e vender o dólar. Por isso que a nossa moeda aprecia em relação ao dólar. A guerra atinge diretamente setores da indústria brasileira que usam derivados de petróleo como matéria-prima. A viagem, que já era longa, ficou ainda mais demorada. Do petróleo vem a parafina, que a fábrica de velas importa da China. Mas antes, o óleo bruto tem que chegar lá para ser refinado. E é aí que a guerra no Irã provoca atrasos e desabastecimento. Os navios eles têm chegado numa quantidade muito menor. Então, por exemplo, a gente comprava 15 toneladas, agora eu consigo comprar 5 e eu não sei quando eu terei a possibilidade de comprar outras 5 toneladas. É por isso que o depósito tem espaço de sobra. E a parafina que tem aqui custou caro. Os donos da fábrica contam que o aumento foi de 40% em março. Gera um aumento do produto para o consumidor final e sem a matéria-prima a gente tem um problema com a demanda de produção, né? Incerteza do que vai ser e segurar toda uma empresa, todo um quadro de funcionários. A parafina é um derivado direto do petróleo e por isso o preço subiu junto com a cotação do barril. Esse aumento também chega a outros derivados do petróleo que entram na fabricação dos plásticos que embalam alimentos, dos canos usados na construção civil, das autopeças e até dos silos que armazenam os grãos do agronegócio. A alta do petróleo provoca uma reação em cadeia, encarece os insumos que são usados para fabricar os produtos que a gente compra. É assim também com a indústria têxtil, que usa muita fibra sintética, como o poliéster e o nylon. Esse aqui é o estoque de uma malharia em São Paulo. A fábrica não quis correr o risco de ficar sem matéria-prima, fez uma reserva bem grande. Comprou fios para 4 meses de produção. O diretor da fábrica diz que escapou da falta de material, mas não do aumento no preço. Uma parte a gente absorveu, né? Infelizmente, outra parte a gente teve que repassar para os clientes. E mesmo com uma nova tabela de preços, as encomendas feitas pelas confecções aumentaram nas últimas semanas. Empresas que importavam tecido e estão com problemas para receber. Me parece que os fretes aumentaram, também eles têm dificuldade também de encontrar, está faltando, né? Então, eles sabem que aqui eles vão receber. Inclusive por outras situações que já ocorreram, pandemia e tal, sabem que aqui nunca falta. O futuro primeiro-ministro da Hungria, Peter Magyar, reafirmou hoje um compromisso de campanha, reaproximar o país da União Europeia. O partido dele venceu a eleição parlamentar ontem, domingo, e encerrou 16 anos de poder do líder da extrema-direita, Viktor Orbán. Não
foi uma eleição normal na Hungria. A derrota da extrema-direita foi celebrada assim. A votação mobilizou tantos eleitores, com filas imensas país afora, que a participação foi recorde, de 80%. Em entrevista coletiva hoje, o primeiro-ministro eleito, Peter Magyar, falou que a União Europeia tanto esperava. Que a Hungria vai ser um parceiro construtivo no bloco, buscando acordos em vez de confronto. Magyar é advogado e ex-aliado do candidato que ele derrotou, Viktor Orbán, que ficou 16 anos no cargo e virou uma das principais caras da extrema-direita global. Orbán limitou direitos de minorias, restringiu a liberdade de imprensa,